Olá, tudo bem com você? Vamos começar o vídeo de hoje. É um vídeo falando sobre catacetum e vamos começar com uma imagem belíssima desse Cycnoches, Cycnox raage. Lindo, né? Encantadora a floração dele. É muito bacana. Muitas pessoas têm dúvida, eu também tinha. Eu já perdi muito pseudobulbo. Você deve estar se perguntando por que tem tanto pseudobulbo aqui. Alguns eu ganhei, outros eu comprei, alguns se destacaram de algumas outras plantas, como é o caso desse daqui. Então acontece, né, às vezes de quebrar, ou mesmo a planta adoecer, sobrar um sol, coisa parecida. Que eu vou fazer com pseudobulbo só? De regra geral, para todas as outras orquídeas, é necessário no mínimo 3 pseudobulbos para poder dar uma boa muda, para fazer uma boa muda da planta. Isso estou falando de Cattleya, Dendróbio, Epidendro e Bulbophyllum e outras espécies a mais, né? Outros gêneros a mais. Porém, o Catasetum, ele tem uma força muito grande, uma força de vida muito grande. Então, essa questão de ter que ser 3, é bom, é ótimo se for 3. Porém, se você tiver 2, já dá uma muda. E se você tiver um só e tiver paciência, você também vai ter uma muda. Eu vou te explicar agora, tá? Como é que você vai fazer essa situação. Porque acontece de pessoas, às vezes não saber, ou mesmo porque só tem 2 pseudobulbos e quer te dar um, com o maior carinho do mundo, te dá um, né? Então você não vai recusar. Esse daqui é um exemplar, é um Catasetum, que estava na casa da minha mãe, eu não sei a identificação, e ela plantou num pé de amora, deu cupim. Esse cupim atacou a base do Catasetum, e assim, esse daqui estava praticamente descartado. Eu acredito que fez uma ferida por baixo. Os cupins em si não comeram a planta, né? Mas eu acredito que sufocou ali a parte de baixo, cozinhou, fez alguma situação em que a própria planta estava descartando esse pseudobulbo. Ele estava um pouco mais gordo e faz mais ou menos 2 meses que ele está aqui. Aí eu disse para minha mãe, falei, mãe, eu aprendi uma nova técnica, né? Para poder fazer a brotação, esperar a brotação. E eu queria levar. Então eu trouxe esse pseudobulbo para minha casa. E aqui nessa bandeja, olha, notem essa bandeja aqui, tem aqui no fundo areia grossa, tá vendo? Aquela areia que seria quase que o descarte da construção, que geralmente eles peneiram a areia para poder fazer o reboco, né? Então sobra aquela areia mais grossa, com um pouquinho, nadinha de pedra, ó, tá vendo? Então é essa areia aqui, areia grossa. O que você vai fazer? Vai colocar uma camada de areia grossa numa bandeja como essa, né? Bem aberta, bem arejada. Aqui fica em cima da minha mesa, então pega bastante vento, venta bastante, não é abafado, tá? E você vai deitar os pseudobulbos. Por que você vai deitar? Porque nem todos eles brotam na base como esse. A grande maioria brota na lateral. Acontece, entendeu? De brotar na lateral. Justamente porque às vezes os olhos de brotação, que a gente chama de olho de brotação, aqui do lado, olha, ele tá danificado. Então pode ser que esse cataceto venha a brotar aqui, ó, nesses nozinhos seguintes. Então ele estando deitado, ele vai absorver um pouco de umidade da areia, a areia é fresquinha, não vai ter perigo de apodrecer. A cada 2 dias, 3 dias, por causa do meu clima, que aqui de Rondonópolis é muito quente e seco, então eu costumo borrifar um pouco de água aqui, nesses pseudobulbos deitadinhos, tá? A areia absorve essa água, fica mais geladinha, às vezes propicia uma brotação um pouco mais rápido. Isso não quer dizer que se você encharcar a sua areia que você vai ter brotação mais rápido. Não, vai dizer que quero dizer o seguinte, se você encharcar, você vai perder o seu pseudobulbo, tá? Então, o que acontece? Tendo paciência, deixando deitadinho em cima da areia, praticamente todos os pseudobulbos têm a possibilidade de brotar. Tem alguns aqui que é mais velho, né, que tá aqui há mais tempo, como esse. Tem outros que eu coloquei recentemente. Esse aqui é da mesma idade daquele, não quis brotar ainda. Porém, ele tá em dormência, ele tá bem, ele tá durinho, olha, ele tá bem durinho. Ele não tá amarelado, esse amareladinho é por causa do flash, tá? Que eu liguei o flash, tá meio escurinho aqui, hoje deu uma chuvinha. E então, assim, ele não quis brotar ainda. Então, tranquilo, deixa ele. A hora que ele quiser, ele vai brotar.
Esse outro também eu coloquei recentemente. Vejam que ele não tem condições de brotar aqui na parte de baixo. Olha, ele não tem condições, tá vendo? Ele não tem... olha só, eu falando que não tem, mas tem uma aqui que tá dando... É uma unha de brotação, uma geminha de brotação aqui, ó. Pode ser que venha a brotar aqui, tá? Então, assim, ele ficando deitadinho aqui, ele absorve a umidade quando ele quer, na hora que ele quer, e ele solta o broto da maneira que ele achar melhor. Tem alguns casos que eu espero emitir pelo menos 3, 4 raízes para depois fazer o replante, tá? Que no caso esse daqui já tá essencial para fazer o replante, olha só. Porque essas novas raízes, elas já vão começar a se fixar na garrafa PET, no meu cultivo, né, que eu faço na garrafa PET. Então, o ideal para fazer um plantio de catacetum é isso aqui. É mexer com ele quando ele estiver brotando. Nós não estamos em época de brotação de catacetum. Já estamos, na verdade, quase querendo entrar no período de dormência. Porém, varia de planta para planta. Então, essa aqui, como ela foi descartada pela planta mãe, ela sentiu necessidade de brotar. Essa daqui ainda não sentiu necessidade de brotar. Então, pode ser que depois do inverno ele resolva brotar, tá? Contanto que eu não encharque, contanto que vocês também não encharquem, não deixem encharcado, não deixa muito úmido, vocês não vão ter problema de perder pseudobulbo, tá? Porque tem que respeitar na dormência esse período de secura que a própria planta enfrenta e enfrenta muito bem. Porque depois, na época das águas, na época que ele está em brotação, floração e desenvolvimento, ele mesmo fica com os pseudobulbos bem gordo, bem abarrotado de nutriente, justamente para poder enfrentar esse período de dormência, que na natureza seria a escassez de chuva e o friozinho, ou pelo menos uma temperatura mais amena, como é aqui na minha cidade. Então, esse daqui é um cataceto que está perfeito para ser feito o plantio. Inclusive, daqui a pouquinho eu já vou plantar. E se você tiver dúvidas sobre o plantio de catacetum na garrafa PET, que é o meu modo de cultivo, é o jeito que eu cultivo aqui na minha cidade, você pode estar olhando aí no meu canal, que é o Ju Fernandes, né? E aí você dá uma olhadinha mais para cima nos outros vídeos, porque tem o passo a passo do plantio de catacetum em garrafa PET. Tá? Então, isso aqui era a informação mais preciosa que eu queria passar para vocês. Eu aprendi da pior maneira possível. Eu plantei pseudobulbos assim, sem nenhum broto, tá vendo? Olha, sem condições de brotar, dormindo desse jeito, porque eles estão em dormência, que é o caso desse, um cataceto confuso, e eu perdi, tá? Eu plantei desse jeito aqui e perdi. Só que depois que eu aprendi essa técnica de deixar eles quietinho, olha, aqui tem mais alguns esperando brotação, tá vendo? A hora que ele sai o brotinho, olha, esse aqui recém saiu o brotinho, emitiu uma raizinha, 2, 3 que seja, já pode plantar, tá vendo? Que essas raizinhas aqui já vão começar a grudar na nova casinha deles. E no meu caso é a garrafa PET. Esse daqui é um catacetum que soltou uma brotação um pouquinho mais de tempo, só que eu não sei por que ele não quer emitir raízes. Então, como ele já está aqui na areia tem um tempinho, com esse brotinho mirrado e sem raízes, eu vou passar um enraizador nele, vou borrifar e vou fazer o plantio para ver o que vai acontecer. Porque eu já percebi que as raízes não querem desenvolver. Acredito que elas não querem tocar areia ou coisa parecida, ou estão meio atrofiadas, então eu vou dar um novo rumo para ele poder brotar. Desculpa que no meio tem umas suculentas, eu não resisti, coloquei aqui também para fazer um experimento, elas estão brotando também, são folhinhas de suculenta, tá? E olha só, gente, eu queria mostrar isso aqui para você. O que você daria por um pseudobulbo se você não estivesse vendo esse broto? O que você daria por esse pseudobulbo? Nada, né? Olha só. A gente não perde nem mesmo o mais pequeno, tá vendo? É só você deixar deitadinho na areia, borrifar a cada 2, 3 dias, dependendo do clima da sua cidade, e esperar, ter a paciência de esperar. Olha o que acontece, tá vendo? Olha só, ele brota, soltou a raizinha, tá na hora de plantar. Ju, como é que eu vou plantar esse daqui? Vou plantar assim, em pé? Não, jamais. Você vai respeitar o broto, não o pseudobulbo velho. O pseudobulbo velho, daqui a um tempo vai ser descartado, ainda mais porque ele só tem esse, só existe esse, né? Então, você vai respeitar essa brotação e vai plantar assim, deitadinho, para que esse brotinho possa ficar em pé
e se desenvolver plenamente na garrafa PET. O cultivo na garrafa PET, gente, tem sido muito bom para mim. Eu não indico, jamais, eu não indico para outro tipo de planta, para outra espécie, para outro gênero de orquídea, eu não indico, tá? Somente Catasetum, Mormodes, Galeandra e Cycnoches. São os quatro gêneros que dá certo na garrafa PET, que se adaptam à garrafa PET, que gostam, que se desenvolvem bem. Tem muita gente me perguntando, pode plantar Denfal? Não. Pode plantar Oncidium? Não. Pode plantar Phalaenopsis? Não. Pode plantar, seja qualquer outro tipo de planta. Não plante. Pode plantar Cattleya? Jamais. A Cattleya vai morrer. Ela não aguenta, ela não suporta esse tipo de cultivo. O Catasetum se adaptou, ele gostou, entendeu? Deu certo, ele gostou desse cultivo. Você tem que levar muito em consideração, não só as minhas dicas de cultivo, as dicas de qualquer outro orquidófilo que tem no YouTube, você tem que levar em consideração a sua região, como que ela é. Porque eu poderia dizer para você assim, orquídea tem que molhar todo dia. Aí você mora num São Paulo da vida, que lá também chove muito, né, segundo as informações que a gente tem. Aí você vai falar assim, uai, mas eu vou molhar a orquídea todo dia pra quê? Como? Por quê? Essa mulher é louca. Mas não, gente, é porque o clima daqui é muito diferente e o cultivo também é diferente. Então, se eu cultivar no tronquinho, vai secar mais rápido. Eu preciso ter umas regas mais constantes. Dia sim, dia não, ou dependendo, se estiver muito, muito quente, eu molho todo dia, porque seca rápido. Agora, um cultivo que é menos drenado, não tem condições de você fazer essa rega constante, que você vai perder sua planta por podridão. Então tá, a ideia era essa. Eu tenho aqui só mais um exemplar, olha só, que tá começando o brotinho. Então assim que soltar uma raizinha nesse broto, eu já vou plantar, tá? Então é isso, gente, espera o Catasetum brotar, espera o seu pseudobulbo brotar primeiro, assim, ó, deixando assim, tá? Na areia. E assim que brotar e emitir raízes, você pode fazer o plantio na garrafa PET. Se você gostou, por gentileza, deixa um like, um comentário, compartilhe aí com seus amigos, com quem gosta de Catasetum, tá? Vamos ajudar a divulgar as informações que são muito preciosas para a gente poder fazer a propagação da planta e não perder pseudobulbo, tá? Então, muito obrigada, essa foi a informação de hoje. Vamos terminar de novo com os Cycnoches. Olha só que lindo. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada.